paz de Deus, amados irmãos, pela graça de Deus, hoje somente Bíblia, continuaremos com a segunda parte desse estudo. Veremos agora o Evangelho da Igreja de Cristo ou da superabundante graça. É aconselhável assistir o estudo da lei e da graça neste mesmo canal, antes de continuar com este estudo. Lembramos que a morte de nosso Salvador, não o seu nascimento, é a linha que separa o antes e o depois dos tempos perfeitos de Deus ou Kairos. Romanos 6,3 diz assim: o poder do pecado sobre nós foi quebrado quando fomos batizados em sua morte. Não se refere ao seu nascimento, mas diz que fomos batizados em sua morte. Portanto, a partir da obra de Jesus na cruz, se dá a promessa feita a Abraão, em Gênesis 22,18, que diz assim: e por meio dos seus descendentes, todas as nações da terra serão abençoadas, porque você me obedeceu. Recordamos a promessa que Paulo disse em Gálatas 3,8, que diz assim: as Escrituras previram esse tempo quando Deus justificaria também os gentios, mediante a sua fé. Deus falou a esse respeito a Abraão muito tempo atrás, quando disse: eu abençoarei aqueles que em todas as nações confiarem em mim, como você. Consequentemente, após a morte de Jesus, começou o trabalho do outro Paracleto, que é o Espírito Santo, que desceu à terra, como lemos em João 16,7, que diz assim: mas a verdade é que é melhor para vocês que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vocês, e se eu for, eu o enviarei a vocês. Em Atos 1, 4-5 diz assim: num desses encontros, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, até que o Espírito Santo venha sobre vocês, em cumprimento da promessa do Pai, conforme eu disse a vocês. Pois, na verdade, João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. O batismo no Espírito Santo não era apenas com água, como no batismo de arrependimento de João. Veremos em Atos 2, 1-4, que diz assim: havia chegado o dia de Pentecoste, quando os crentes se reuniram todos no mesmo lugar. Naquele dia, de repente veio do céu um som, semelhante ao rugido de um poderoso vendaval, que encheu toda a casa onde estavam assentados. Então viu-se algo parecido com línguas de fogo, que pousaram sobre a cabeça de cada um deles. Todos os presentes ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas que não conheciam, conforme o Espírito Santo os capacitava. Amigos irmãos, aleluia! Começaram a nova dispensação e o novo batismo no fogo, que é o Espírito Santo que habita em nós. Vamos continuar com o Evangelho da Graça, ou Superabundante Graça, ou Igreja de Cristo. Nesse quadro abaixo, que está entre parênteses em azul, marca os 2000 anos desde a morte do Salvador do mundo e a correspondente descida do Espírito Santo no Pentecostés, até o arrebatamento da Igreja de Cristo. Também neste parêntese, marca o período em que está operacional o Evangelho da Superabundante Graça, que estamos vendo nessa parte 2 do estudo, mas neste mesmo tempo está sendo pregado pelo enganador o outro Evangelho, que veremos na parte 3. É a exposição que está fora do quadro azul, é o Evangelho do Reino, que vimos na parte 1 do anterior estudo. Este Evangelho da Superabundante Graça é dirigido para o pequeno rebanho e as nações nesses tempos, 2000 anos. Quem é esse pequeno no rebanho? O Senhor, depois de ser ressuscitado, envia seus apóstolos para pregar o Evangelho da Graça, dizendo que serão testemunhas na Judéia e Samaria primeiro, de acordo com Atos 1:8, que diz assim: mas quando o Espírito Santo descer sobre vocês, receberão poder para serem minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até nos confins da terra. Em Lucas 24, de 46-47, diz assim: e lhes disse: sim, estava escrito há muito tempo que o Cristo devia sofrer, morrer e ressuscitar dos mortos ao terceiro dia.
também estava escrito que deveria ser levada a mensagem de salvação, isto é, o arrependimento para o perdão de pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Seguindo esse contexto, o Evangelho é entregue ao judeu primeiro e depois ao grego, que é o resto da humanidade. Em Romanos 1,16 diz assim: Não estou envergonhado do Evangelho a respeito de Cristo, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Esta mensagem foi primeiramente pregada só aos judeus, mas agora também aos gregos. Como resultado da primeira pregação a Israel, a conversão do pequeno rebanho ocorreu em Pentecostes e Jerusalém. Em Atos 2, 41 a 42, diz assim: E aqueles que acreditaram na mensagem de Pedro foram batizados, e naquele dia se uniram aos seguidores de Jesus cerca de 3.000 pessoas. E todos continuavam firmes no ensino dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Naquele dia, 3.000 pessoas creram em o apóstolo Paulo. Nos esclarece com maestria que este pequeno rebanho do povo de Israel foi salvo pela graça e não pelas obras, de acordo com Romanos 11, de 5 a 7, que diz assim: Assim hoje há um remanescente escolhido pela graça, e isso é devido à graça de Deus. Então não é mais pelas obras. Se fosse, então a graça não seria a verdadeira graça. Assim a situação é esta: a maioria dos israelitas não encontrou a misericórdia divina que eles tanto buscavam. Pouco a encontraram, aqueles que Deus escolheu, enquanto os outros foram endurecidos. Esse evangelho da superabundante graça também é dirigido às nações nesses tempos 2000 anos. Este é o evangelho que opera e que deve ser pregado no tempo presente a todo ser humano, até que chegue o dia do arrebatamento. Acredite em Jesus Cristo e na sua obra da cruz, porque tudo está consumado. Em Romanos 3, de 20 a 24, diz assim: Vocês podem ver agora? Ninguém pode jamais ser declarado justo aos olhos de Deus por fazer o que a lei ordena. Quanto mais conhecemos a lei, mais claro fica que não lhe obedecemos, pois mediante a sua lei nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Agora, porém, se manifestou uma justiça que vem de Deus, que não tem nada a ver com a lei, da qual testemunham a lei de Moisés e os profetas. Agora Deus diz que nos aceitará e nos absolverá. Ele nos declarará sem culpa mediante a fé em Jesus Cristo, justiça para todos os que creem, sem qualquer distinção, pois todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados da glória de Deus. No entanto, Deus nos declara agora justificados das ofensas que lhe fizemos, através da redenção que há em Jesus Cristo, aquele que em sua graça tira os nossos pecados gratuitamente. Irmãos e amigos, todos os que acreditam são declarados justos. Em João 3,16 diz assim: Porque Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. O mandamento é para todos, e é por isso que a palavra diz: Todos que creem têm vida eterna. E assim leremos na palavra perfeita o chamado para crer. Em João 3,36 diz assim: Quem crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida. Pelo contrário, a ira de Deus permanece sobre ele. João 6,40 diz assim: Pois é a vontade do Pai que todo aquele que olhar para o Filho dele creia nele, tenha a vida eterna, e eu o ressuscite no último dia. João 6,47 diz assim: Eu asseguro a vocês que todo aquele que crê em mim tem a vida eterna. João 7,38 diz assim: Porque as Escrituras declaram que rios de água viva correrão do íntimo de todo aquele que crer em mim. Em João 11, de 25 a 26, diz assim: Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? João 12, 44 diz assim: Jesus disse às multidões em alta voz: Quem crê em mim, não crê somente em mim,
mas naquele que me enviou. João 12:46 diz assim: E eu vim como uma luz para brilhar neste mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça na escuridão. Em Atos 16:31 diz assim: E eles responderam: Creia no Senhor Jesus e será salvo você e a sua casa. Em 1 João 5:10 diz assim: Todos os que creem no Filho de Deus sabem, em seus próprios corações, que isto é verdade. Se alguém não crê nisto, na realidade está chamando de Deus de mentiroso, porque não crê no que Deus afirmou a respeito do seu Filho. Os termos que o apóstolo usa aos gentios, em suas epístolas para os gentios, que valem a redundância, são termos de conclusão, onde ele enfatiza que o trabalho completo da salvação já foi realizado, consumado e concluído em Jesus Cristo. Enfatizo, irmãos e amigos, primeiro, porque Jesus Cristo o trabalho foi feito. Segundo, porque não há outro nome que está acima de qualquer outro nome, de acordo com Filipenses 2:9 e Efésios 1:21. E o terceiro, porque é o único nome dado entre os homens para que possamos ser salvos, de acordo com Atos 4:12. E a palavra diz que crer não é uma obra. Romanos 4:5 diz assim: No entanto, para aquele que não trabalha, mas crê naquele que justifica o pecador, a sua fé faz que ele seja aceito por Deus. Vamos ver agora como toda a salvação aplicada pelo Espírito Santo está em Cristo. A graça que nos salvou. 2 Timóteo 1:9 diz assim: Foi Ele quem nos salvou e nos escolheu para o seu santo trabalho, não porque merecemos, mas porque esse era o seu plano muito antes do princípio do mundo, mostrar o seu amor e a sua graça para conosco por meio de Cristo Jesus. Chamado supremo à salvação. Em Filipenses 3:14 diz assim: Esforço-me para chegar ao fim da corrida, receber o prêmio para o qual Deus está nos chamando ao céu, em Cristo Jesus. A escolha. Efésios 1:4 diz assim: Muitos antes de criar o mundo, Deus nos escolheu para pertencermos a Ele. Naquela época, Ele decidiu fazer-nos santos aos seus olhos, sem uma única falta a nós, que nos encontramos diante dele, coberto com seu amor. O perdão. Efésios 4:32 diz assim: Em vez disso, sejam bondosos uns para com os outros, compassivos, perdoando-se mutuamente, assim como Deus nos perdoou por pertencerem a Cristo. A libertação da condenação. Romanos 8:1 diz assim: Portanto, agora já não há nenhuma condenação para aqueles que pertencem a Cristo Jesus. A liberdade. Gálatas 2:4 diz assim: Essa questão não teria surgido se não fosse por alguns que se diziam irmãos. Na realidade, falsos irmãos, que se infiltraram em nosso meio para nos espionar e ver que espécie de liberdade gozávamos em Cristo Jesus. Eles procuravam fazer com que nos tornássemos escravos novamente. Em Gálatas 5:1 diz assim: Foi assim que Cristo nos libertou. Agora, cuidem de permanecer livres e não fiquem novamente presos pelas cadeias da escravidão. A justificação. Gálatas 2:17 diz assim: Mas que sucederia se confiássemos em Cristo para sermos justificados e depois víssemos que somos pecadores? Seria Cristo então ministro do pecado? De forma alguma. Vida eterna. Romanos 6:23 diz assim: Pois o salário do pecado é a morte, mas a dádiva gratuita de Deus é a vida eterna, por meio de Jesus Cristo nosso Senhor. Santificação. Em 1 Coríntios 1:30 diz assim: Porque exclusivamente por iniciativa de Deus que vocês têm essa vida, por meio de Cristo Jesus. Jesus se tornou sabedoria de Deus para nós, ou seja, justiça, santidade e salvação. Os ensinamentos espirituais.
Efésios 4:21 diz assim: se realmente vocês ouviram sua voz e aprenderam de Jesus as verdades relacionadas a ele, somos encaminhados à vitória. Em 1 Coríntios 15:57 diz assim: como agradecemos a Deus por tudo isso? É Ele quem nos faz vitoriosos por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A esperança da glória em Cristo. Colossenses 1:27 diz assim: e as riquezas e a glória do seu plano são também para vocês, os gentios. E este é o mistério: Cristo no coração de vocês e a esperança da glória. Aleluia! Toda a salvação está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em João 16:24 diz assim: até agora vocês não pediram nada em meu nome. Peçam e receberão, para que a alegria de vocês seja completa. É uma transição delicada para uma nova mensagem distinta desses 2000 anos de graça superabundante, que começou com a descida do Paracletos, o Espírito Santo, com sua correspondente obra, uma mensagem que nos mostra um novo nome, que está acima de todos os nomes, que se chama Jesus. E além da graça, o sangue também aparece de acordo com Romanos 3, de 25 a 26. Deus foi quem enviou Cristo Jesus para levar o castigo pelos nossos pecados, e assim, por fim, a ira de Deus contra nós. Ele usou o seu sangue para que, mediante a fé, nos salvar da sua ira. Deste modo, ele foi justo, mesmo não tendo castigados aqueles que pecaram em tempos passados. Isto porque aguardava a chegada do dia quando Cristo viria e apagaria os pecados anteriormente cometidos. Agora, no tempo presente, ele demonstrou a sua justiça e pode receber pecadores do mesmo modo, porque Jesus tirou os pecados deles. Ele é justo e justificador daqueles que têm fé em Jesus. Vejamos agora uma maravilhosa conversão bíblica no apóstolo Tomé, quando lhe disseram que Jesus havia ressuscitado, de acordo com João 20:25, que diz assim: quando eles contaram a ele, nós vimos o Senhor. Ele respondeu: eu não acreditarei nisso, se não vir as marcas dos cravos nas suas mãos e não puser os meus dedos na marca no seu lado. João 20:26 diz assim: 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e desta vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, porém, de repente, como da outra vez, Jesus veio e ficou de pé entre eles e disse: paz seja com vocês. Em João 20:27 diz assim: então Jesus disse a Tomé: põe o seu dedo aqui nas minhas mãos, estenda sua mão aqui no meu lado. Pare de duvidar e creia. Jesus maravilhoso, ele diz para ele crer. Então ocorre a conversão milagrosa de Tomé, que reconhece a plena divindade de Deus. Em João 20:28, meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. E o Senhor dos Senhores, com todo o poder que lhe foi dado, declara abençoados todos aqueles que creem sem ver. João 20:29 diz assim: então Jesus lhe disse: você creu porque me viu. Felizes são aqueles que não me viram e mesmo assim creram. Aleluia, irmãos, que são aqueles que não viram e acreditaram. Somos nós, a Igreja de Cristo, as pessoas que não eram seu povo, de acordo com Romanos 10:19, que diz assim: eu pergunto outra vez, será que o povo de Israel não entendeu que Deus daria a sua salvação para outros se eles se recusassem a recebê-la? Sim, pois Moisés já disse: vou fazer o mesmo com Israel, vou provocar ciúmes nele, vou dedicar afeição a um povo que não é meu, provocarei sua ira por meio de uma nação insensata. Glória ao nosso Deus.
final da segunda parte. Paz de Deus esteja com vocês. Muito obrigado. Amém.